Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele assim confia em homens como nós, para poder transmitir a sua santa palavra, a palavra que restaura, a palavra que renova, a palavra que mostra o caminho correto para se chegar aos céus. Sem mais demoras, vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro Apocalipse, livro profético das revelações de Deus. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 13, com o seguinte tema: Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. E diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi. E abre, ninguém feche, feche, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem ser judeus e não são, mas mente. E eis que eu farei que venham adiante de ti, e adore prostrar a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, que é do meu Deus, e também do meu nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje é Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. Entendo que Deus, assim através de João, dado a sua revelação a ele na ilha de Pátima, ele queria advertir as igrejas da Ásia Menor. Ele tão somente queria o alertar concernente aos seus caminhos. Eu sei que foram cartas direcionadas para as várias igrejas, conforme nós estamos assim relatando, mas hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia, a igreja dos tais aos quais tinha uma porta aberta, e assim o Senhor se agradava dela, porque antes de mais nada fazia o nome de Deus conhecido. A Bíblia diz aqui já no versículo 1, que diz: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu entendo muito bem que após ler isso aqui e após entender dentro do âmbito espiritual que Deus assim, Ele abre porta para os homens. Esta porta tanto é a porta da revelação da sua palavra, como também a porta de um emprego. Às vezes a situação está difícil na vida do homem, às vezes a situação está difícil na vida da mulher, e é necessário Deus entrar com providência. E tem um porém: você pode estar na dificuldade, você pode estar até na situação difícil, mas o Senhor irá ao teu encontro e vai falar para você: igreja de Filadélfia que testemunhou, eis que tem uma porta aberta para você, e eu vou mostrar que eu sou contigo até os confins do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Entendo que Deus assim, irmão, Ele confiou em você e em mim a ministração da sua santa palavra, porque enquanto estamos em vida, temos que pregar o evangelho da justiça, temos que pregar o evangelho da palavra de Deus, ainda que as coisas ao teu redor, ainda que esteja difícil para você, ainda que você esteja passando no vale da sombra da morte, mas o Senhor passará com você, e você não passará desta vida para outra, enquanto
enquanto não se cumprir todas as promessas de Deus na tua vida. Você está na terra dos viventes, vivendo nesta vida e até neste ano, mas Deus tem promessa de salvação para você. Deus tem promessa para você tão grande e firme que você ainda não sabe. No versículo 1 diz que a porta, eis que quando o Senhor fecha a porta, ninguém pode abrir, mas também quando Ele abre, ninguém pode fechar. Mas irmão, eu estou sendo fiel, eu estou caminhando e a porta ainda está fechada. Não se preocupe, existe na nossa vida algo que você ainda não entende, mas nessa tarde você vai entender, que se chama escola de Deus, escola do discipulado para ser profeta perfeito diante das nações. Entendemos que passamos por luta e por prova para ser provado, e após ser provado, seremos aprovados pelo Senhor para uma tão grande obra diante de Deus. Deus assim te conduziu ao deserto pelo Espírito Santo, igual fez com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito e depois foi tentado pelo diabo, e estando ali ele resistiu até o fim. O que Deus quer dizer para você e para mim nessa tarde? Que quando o Senhor fecha a porta, ninguém pode abrir, mas quando Ele abre, ninguém pode fechar. Tu está passando nessa situação, não se preocupe, esteja dentro da vontade de Deus. É melhor estar dentro da vontade de Deus no calabouço do que fora da vontade de Deus no palácio, porque se você estiver dentro da vontade de Deus no calabouço, o Senhor vai te tirar do calabouço e vai te colocar no palácio. Agora, se você estiver no palácio fora da vontade do Senhor, vai sair do palácio e vai para o calabouço. Passa na dificuldade com Deus, passa junto com Ele, porque Ele nunca te abandonará. O silêncio de Deus é sinal de grandes vitórias na tua e na minha vida. Quando o Senhor se cala, não é porque Ele te abandonou, é porque Ele está te preparando para uma grande obra, e Ele vai confiar em você. Algo que às vezes o teu inimigo te acusa, algo que às vezes Satanás chegou até ele igual chegou a Jó. Tá vendo aquele lá só está sendo fiel a ti porque tem isso, aquilo, outro. Então somente o Deus provando para o diabo está provando para você também que Ele é contigo, e você vai até o limite. Eu entendo uma coisa, a Bíblia diz que Deus não dá aprovação além daquilo que nós possamos suportar. Um dia vai acabar. Um dia o que você está passando, você não vai passar mais. Você pode estar na dificuldade na vida, mas tenha ciência sempre de uma coisa: tu não partirá dessa vida para outra enquanto não se cumprir tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Aleluia, glórias a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. O que abre a porta e ninguém fecha, mas também quando Ele fecha, irmão, ninguém abre. Não adianta nem correr daqui para lá e de lá para cá, porque no tempo e na hora certa, Deus vai te dar o que concede o teu coração. Então somente seja fiel a Ele. Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. Existe uma porta aberta para você, mas você só vai entrar nessa porta quando Deus assim determinar. Você só vai conseguir quando Deus no céu autorizar e falar: e agora, pode abençoar, vai lá, anjo. Ele foi fiel, ela foi fiel, perseverou até o fim, mesmo fraquinho, mas não negou o meu nome. Glórias a Deus. Seja fiel até o fim, e o Senhor te conduzirás até os céus. No versículo 2, no versículo 8 diz assim, do capítulo 3, que diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Meu irmão, três coisas. Tendo pouca força. Eu sei que nessa hora você está tendo pouca força até para clamar. Nessa hora você está até fraco, e até olhou para todos os lados, todos te abandonaram e te deixaram sozinho. É o que diz a palavra do Senhor. Tendo pouca força, você está até fraquinho, mas não se preocupa. O segundo é: guardaste a minha palavra. Você tendo pouca força, você tem guardado a palavra do Senhor. Você não tem rejeitado a palavra de Deus. Quantas pessoas são destruídas porque na hora que a força
força fica pouca, aí sim, a Bíblia diz, se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, tua força será pequena. Sabe o que quer dizer isso? É você recuar, é você não querer mais meditar na palavra do Senhor. Aqui está dizendo, a Bíblia diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O segredo é continuar guardando a palavra e perseverando, e Deus lá do céu, Ele lá do céu, quando olha do céu para cá, Ele vê tudo. O Senhor te envolve com um manto de fogo e de poder, para que nenhum mal venha até você. Aleluia, tá fraco, tá tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E o terceiro é, não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantas pessoas que na hora que a situação fica estreita, treme até na base e começa a negar a Jesus Cristo, começa a falar a verdade. O negócio de muito crente, o negócio de ficar muito na igreja é coisa de fanatismo. Aí começa a andar por caminhos que não é para andar. E o Senhor tão somente Ele olha, quando Ele olha do céu para cá, irmão, dá uma tristeza no coração de Deus. Sabe por causa de quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor, os seus santos, para que Ele, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor, vou mais funda ainda, a palavra do Senhor diz que quando Deus olha do céu para cá, Ele só fica triste quando você morre Ele só fica alegre quando você morre e parte para o Senhor. Agora, quando você morre e vai para o inferno, o Senhor fica triste. Deus, Ele fica triste, sabe por causa de quê? Porque a alegria de Deus é que nenhuma alma venha se perder. Quando essa alma se perde e não consegue chegar aos céus, Deus não fica alegre, Deus fica triste, porque a intenção de Deus é salvar todas as almas e mostrar o que Ele fez na cruz, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Ele fez isso tudo para que até aqui, o dia de hoje e o dia do que há por vir, você venha perseverar e entender que Jesus te ama. Não importa o que você tem feito, não importa o caminho que você tem trilhado, eu só sei de uma coisa: arrependa-te, o Senhor te aceitará de volta, porque o amor de Deus é maior do que o amor deste mundo. A Bíblia diz, primeiro, estava fraco, segundo, guardou a palavra do Senhor, terceiro, não negou o seu nome. Pode ficar até fraquinho, mas não se preocupa, na fraqueza o Senhor vai fazer fortaleza. Pode ficar até difícil, mas vai guardar a palavra do Senhor. Pode estar até no estreito, cercado por leões, cercado por dificuldade, mas não vai negar o nome de Jesus. Vai falar que Jesus Cristo é teu Deus e teu Salvador, e vai anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Desceu uma unção profética nesse lugar, e eu quero dizer para você uma coisa: Deus envolveu agora esse estúdio com um manto de fogo e de poder, e se você ficar ligado aí, se você ficar ligado, você vai sentir. Agora, se você murmurar, você não vai sentir nada e vai perecer no deserto, porque a Bíblia diz que o povo de Israel foi destruído porque murmurou. Não entraram na cidade porque houve murmuração. Para entrar nos céus tem que perseverar até o fim. Não pode murmurar, não pode murmurar, tem que confiar em Deus. Aleluia, glórias a Deus. No versículo 9 diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e os que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham perante ti e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. A Bíblia diz que Deus, Ele enxerga todas as coisas. Deus não está cego, Ele só está esperando o momento e a hora certa para agir. Nada fica de engano. O Senhor, Ele entra com providência. A Bíblia diz que quando Deus olha do céu para cá, Ele vê você e a mim, criaturinhas simples e pequenas, mas que está perseverando. Sabe que tem um alvo só a atingir, que é chegar aos céus. E o segundo é ganhar almas, porque a Bíblia diz: aquele que ganha alma sábio é. E entendendo isso, que o mais importante para mim e para você também não é ganhar tão somente o mundo inteiro, porque a Bíblia
Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem que perseverar, mas com consciência, sabendo que você também está salvo. Às vezes deparo com pessoas e às vezes eu pergunto assim: você está salvo, irmã? Aí começa a ter dúvida, não estou salvo não. Aí começa a ficar aquela duvidazinha. Entenda uma coisa: se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro e não pertence mais a esse mundo, você já é salvo em Jesus Cristo. Você já é salvo. O Senhor entende a nossa fraqueza, mas burrice é permanecer no erro, porque se você se ajeitar e te levantar, o Senhor te conduzirá e te levarás ao céu. Aleluia, glórias a Deus. O segredo é perseverança. Mas tem aqueles que são da sinagoga de Satanás, que parece ser judeu e não são, mas mente, quer dizer, parece ser cristão e não é, não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Uma coisa eu entendo, quando o presbítero Samuel falou, a palavra, irmão, quer dizer, o louvor afasta o mal, mas a palavra corta. Aonde há a palavra de Deus, fica difícil do homem errar, e ainda que ele erra, a Bíblia diz, o homem pode cair várias vezes, mas o Senhor o tornará a levantar, mas haverá consequência do seu erro, mas tão somente ele perseverando, o Senhor assim vai dar vitória a ele, vai dar vitória. Mas entenda uma coisa: existe aqueles que são da sinagoga de Satanás. Sabe por causa de que a Bíblia várias vezes fala concernente a isso? Porque existe um inimigo, um ser espiritual que não tem misericórdia de ninguém, que usa pessoas às vezes até desligadas, porque se não tiver percebido, Satanás também entra. A Bíblia diz que quando Jesus falou que ia para a crucificação, aí de repente Satanás usou a boca de Pedro e falou: Senhor, tenha dó de ti. Então somente ele repreendeu na hora, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os mistérios do reino de Deus. Satanás não conhece os mistérios do reino de Deus. Você tem um segredo com o Senhor, você tem um segredo com Deus. Não conte para ninguém, porque tu e Deus é Deus e você neste mistério com Jeová. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem o seguinte: eis que eu farei que os da sinagoga de Satanás que venham até ti e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. O Senhor te ama do jeito que você é, do jeito que você é. Não adianta que você querer apresentar algo que você não pode, mas seja do jeito que você é, porque Deus assim, Ele tem confiado em você a sua palavra, Ele tem confiado em você, que para você Ele tem uma porta aberta. Esta porta está aberta para que você possa testemunhar, para que você possa testificar que passou até pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor te deu vitória. Passou até na dificuldade, mas todos os teus inimigos caíram por terra, e ainda que Satanás se levanta, vai ter que sair da frente, porque o Senhor vem aí para te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O inimigo apareceu para você? Se preocupa não. Deus vai pegar o teu inimigo que se chama Satanás e vai jogar ele por terra. Vai jogar ele por terra e vai te dar vitória. Mas continuando dentro da mensagem da palavra do Senhor, como guardaste, versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Aleluia, glórias a Deus. Tem muitas coisas, irmão. Tem muitas coisas, irmã. Crente, não crente. Católico, não católico. Aleluia, glórias a Deus. Se prepare, porque Deus nessa hora Ele vai te despertar. Porque há algo que ainda está para acontecer grandemente na face da terra. Aquilo que aconteceu lá, aos quais isso aí na mídia, no modo geral, tem sido notícia principal. Você ainda, isso é só o princípio das coisas do que há para acontecer nos quatro cantos do mundo. A Bíblia diz que antes de acontecer vai vir muitas catástrofes ainda sobre a terra. Eu entendo uma coisa: você tem que se preparar, ou se prepara agora para ir para os céus, ou então você vai ficar. Morra pregando o evangelho
Evangelho, mas não negue a Jesus Cristo, não negue a Ele, porque um dia você vai estar, eu e você, vamos estar perante Deus para prestar conta de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. Quantas pessoas, irmão, que até eu conheço pessoalmente, têm largado o Evangelho, têm voltado para o mundo e têm voltado atrás, porque Satanás, ele é astuto, ele ilude o homem, o conduz à fantasia, o mata, mas antes de levar para o inferno ele lembra. Existe um ser espiritual, você tem que ficar sempre ciente disso. Esse ser espiritual não gosta de mim nem de você, e ele vai fazer de tudo para tentar nos destruir. Mas nós, como nós estamos confiando em Deus, Deus pega toda a obra do inimigo e joga por terra. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta prosperará contra aqueles que são fiéis ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que há um tipo de tentação que há de acontecer sobre todo o mundo e sobre os que habitam sobre a terra. Aqui ela não está dizendo sobre o que habita o Brasil. A palavra aqui não está dizendo sobre os que habitam em Washington. A palavra do Senhor não está dizendo sobre os que habitam sobre a África, sobre a França, sobre a Inglaterra. A Bíblia diz que é sobre os que habitam sobre a terra. Quer dizer, nos quatro cantos do mundo, as catástrofes vão acontecer. Aleluia, glórias a Deus. Eu vi na televisão recentemente, e de repente passou um certo caso na televisão. Quem viu vai lembrar o que eu vou falar nessa hora, e eu vou te dar uma revelação profética para isso. De um país aos quais 2 peixes estão sendo criados num aquário, mas de repente um desses peixes, aos passar dos anos, do dia, dos meses, da hora, o rosto do peixe está mudando e está tendo a feição do rosto de um ser humano. Sabe o que quer dizer isso? São os sinais como já está próximo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, a Bíblia diz que a carta foi direcionada à igreja de Filadélfia. Vai ficar bom nessa hora o que Deus agora nos deu nessa tarde. A Bíblia diz que a carta foi direcionada à igreja de Filadélfia. Mas não é só porque que ela tinha uma porta aberta que também estava livre da cobrança de Deus, porque todos nós vamos ser cobrados de Deus alguma coisa assim que a gente faz, porque o Senhor confiou em nós algo que os anjos queriam fazer. Então eu entendo nessa hora que quando essa carta foi direcionada à igreja de Filadélfia, ela sim foi exaltada pelo Senhor. O Senhor falou tão bem dela concernente à revelação dando a João Batista. Mas eu entendo nessa hora que é um tipo de tentação que está para vir sobre todo o mundo, e só vai ser livrado aquele que guardou a palavra do Senhor, a palavra da paciência, e também o Senhor o guardará na hora da tentação. O segredo para ser livrado da catástrofe que vai vir sobre a terra é guardar a palavra de Deus, porque quando tu guarda a palavra de Deus, o Senhor também te guarda. A Bíblia aqui, ó irmão, eu não vou ser herético, entenda muito bem o que eu vou falar nessa hora. A Bíblia diz aqui que não é para você guardar louvor, é guardar a palavra de Deus. É peixe, 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 e cadê o pão? É peixe, 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 e cadê o pão? O pão é a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. É tanto peixe na igreja que o povo está morrendo tudo engasgado, nem o glória a Deus não sai direito. E tem gente que não tem nem chamada para trabalhar em padaria espiritual. Sabe por causa de quê? Se for trabalhar vai estragar o pão todo, vai mofar, vai acontecer tanta. Sabe o que é isso? É no nosso meio está acontecendo a mesma coisa. Eles não querem mais pregar o evangelho, não querem mais passar as revelações de Deus, e ainda dizem por aí: para que pregar o evangelho? Para que isso tudo? Sabe o que quer dizer? Perdeu a visão e a direção dos céus e está andando segundo os seus caminhos. Mas o Senhor nessa tarde manda dizer para você e para mim, porque está descendo do céu para cá e vai sair daqui para ir nessa hora, porque temos que pregar o evangelho, e aquele que guardar a palavra da paciência, que é a palavra de Deus, o Senhor guardará.
glórias a Deus. Morra pregando o evangelho, mas continue pregando. Eu vou falar um negócio para você. Ou você prega a verdade do evangelho, ou você vai ouvir a verdade do evangelho. Ou você faz um sermão pregando, ou você vai ouvir um sermão pregado. Escolhe nessa tarde, porque enquanto estivermos na terra dos viventes, enquanto estivermos vivos nessa terra, Deus intima você e a mim para pregar o evangelho da verdade e pregar o evangelho nos quatro cantos do mundo e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia, glórias a Deus. Desceu a revelação profética, e o que vai descendo do céu para cá vai sair daqui para aí, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Entenda nessa hora, estamos só como ministro de Deus para transmitir o seu santo evangelho. Desperta você também, porque Deus te deu tempo ao tempo. Existe um tempo dentro de um tempo que Deus dá para todos nós, antes de partir dessa vida para outra. Que isso, irmão? Não entendi esse mistério. Não entendeu? Vai ser revelado agora para você. Você se lembra quando você nasceu? Desde o teu 0 ano de idade até essa idade de agora, o Senhor tem te dado tempo, e você tem pegado o tempo que Deus te deu e tem ido por caminho para que não era para ir, e tem, porém, a caminho para um homem que parece ser direito, parece, mas não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, sabe qual é? É você pregando o evangelho, entrando na direita com Deus para poder morar no céu. Então entenda nessa hora e nessa tarde, a Bíblia diz que uma vez conhecedor do evangelho, e este evangelho não é anunciado, haverá cobrança da parte de Deus. Se você for no manicômio, se você for lá naquele hospital de loucos, uma certa pessoa falou para mim, eu não fui ainda não, mas uma pessoa falou para mim que lá só tem crentes, pastores, missionários, e está tudo lá. Sabe por causa de quê? Deus deu tempo ao tempo e a pessoa não quis pregar o evangelho, aí Deus manda para lá. Que isso, irmão? Não manda para lá. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor que te firo, mas também te saro. Eu sou o Senhor que te dou a vida, mas também eu mato. Deus, ele dá tempo ao tempo, porém, irmão, tem tipos de morte que acontece por aí que não é Satanás não. Não é Satanás não, porque a Bíblia diz que rei Herodes, por não querer dar glória a Deus, desceu o anjo do Senhor e o matou. Um anjo da parte de Deus. A Bíblia diz que o rei Saul, após ter saído da direção de Deus, o Espírito do Senhor saiu e entrou um espírito mau da parte de Deus nele, e o homem ficou encapetado e cheio de capeta. Assim há pessoas que saíram da direção de Deus e estão com, meu Deus do céu, eu vou passar algo aqui para você, seus olhos espirituais vão até se abrir. Pessoas que acharam não, fizeram beicinho para Deus e não quiseram mais pregar o evangelho, não quis mais ir para a igreja. Sabe o que está acontecendo? A vida está virando uma ruína e uma desgraça. Sabe por causa de quê? Porque essas pessoas têm promessa de Deus. Essas pessoas, Deus prometeu algo e não cumpriu no tempo, porque sabe por causa de quê? No tempo deles, aí se esqueceram de Deus e voltaram atrás. Enquanto é isso, o Senhor tem falado: volte, retorne, eu tenho uma obra na sua vida. Seja que nem a igreja de Filadélfia, guarda a minha palavra, porque vai haver uma tentação, e eu só vou guardar aqueles que guardarem a minha palavra. Irmão, quer ver um segredo para você, que não vai ser mais segredo? Sabe qual é o lugar mais seguro do mundo? Que não tem bomba atômica, não tem míssil, não tem demônio, não tem homem, não tem ninguém. O lugar mais seguro do mundo, que é como um campo de força, sabe qual é? É o centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, não tem homem, não tem diabo, não tem ninguém. E se tentarem contra a tua vida, o Senhor o jogará por terra. Aleluia, glórias a Deus. É o segredo, guardar a palavra de Deus. E o que eu falei concernente à revelação, relembrei aqui agora. Houve um desvio, quer dizer, houve milísimos de alguns metrinhos na face da terra.
o eixo da terra se mexeu. A Bíblia diz que a terra vai cambalear como um bêbado. Se prepare, porque eu digo para você que dias melhores não virão. Eu não estou falando praga nessa hora, estou falando que está escrito na palavra do Senhor. Ou você se sacode, se desperta e vem para a igreja, ou então o Senhor não vai te guardar sob a tentação que há de vir sobre todo mundo. Só serão guardados evangélicos e alguns que ainda estão pregando o evangelho, porque aqueles que botaram a espada na bainha e se aposentaram, o Senhor vai preparar e levar. Eu estou falando aqui sem medo de errar, dentro da direção e da revelação de Deus, porque aqueles que estão pregando o evangelho, o Senhor ainda vai permitir vida para continuar pregando, mas aquele que não prega mais, porque preferiu o mundo, o Senhor o preparará e o levará para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Eu não tinha nem graça, irmão, a pregar nessa tarde, mas a glória do Senhor me envolveu aqui de uma tal maneira, e o Senhor é que está colocando as suas palavras nos meus lábios nessa hora, porque de mim mesmo nem palavra teria nessa tarde, porque entendo uma coisa, passamos por situações tais que nos deixam até meio assim como pode, mas às vezes é necessário para que a gente veja as coisas que a gente não estamos vendo. A Bíblia diz que Jonas quase naufragou um navio por completo, e era ele que estava fora da direção de Deus, mas os marinheiros guardaram sem perceber, e não sabia disso. Existem pessoas que estão fora da direção de Deus, e você tem acoitado, sabe o que tem acontecido? Tu tem entrado num grande vento, porque se Deus direcionou para aquela pessoa com certo, se Deus direcionou para aquela pessoa um lugar para ele ir, e uma visão e uma terra, e aquela pessoa está fugida de Deus, Deus vai cobrar dela, e aquela que tentar ser melhor do que Deus, Deus também o cobrará, porque há certo tipo de ajuda que você não pode, mas só Deus pode ajudar. Aleluia, glórias a Deus. Os que guardam a palavra da minha paciência, eu também o guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A palavra é bem explicativa, ela não diz que é só sobre o Brasil, porque também uma grande desgraça no Brasil há de acontecer. Que é isso, irmão? Há de acontecer, porque o Senhor vai despertar muitos cristãos brasileiros que estão dormindo espiritualmente, para que eles possam se levantar com o evangelho da justiça e esquecer o material e pregar o espiritual, que é o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei, irmão, eu não sei se são meus últimos dias sobre a face da terra. Eu só sei de uma coisa, que eu só estou conseguindo pregar. Eu às vezes tenho tentado até parar, mas não consigo. O Senhor tem nos levado para diversos lugares, como semana passada, tivemos envolvido o tempo todo com a obra de Deus e pregando o evangelho. Eu cheguei a ficar até rouco. Eu falei, Senhor, e o Senhor dando a direção e colocando palavra, dando a direção e colocando palavra. Sabe o que é isso? Quando você se coloca à disposição de Deus, Deus te dá a palavra. Tem um porém, irmão, você não fica enchendo linguiça igual, meu Deus do céu, não era isso que eu ia falar, mas saiu. Você não fica enchendo linguiça igual um montão. Fala e dá sono. Deus coloca a palavra nos teus lábios, e quando você começa a pegar, sai fogo do céu. Já saiu, irmão, agora não vou voltar mesmo. Tem um montão aí que é enchedor de linguiça. Fala, e tu não entende nada. Não medita na palavra do Senhor. Não busca a Deus em consagração e oração e vigília, e só vive uma vida lá vão ter, e só fala de material, é material isso, material, meu irmão, prega o espiritual, e o material virá junto, porque a palavra do Senhor se diz, que as bênçãos do Senhor vos alcançarão. Aleluia, glórias a Deus.
Versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma coroa de glória, entenda nessa hora. Muitos têm errado porque não têm meditado na palavra do Senhor. Mas existe uma coroa de glória que Deus tem preparado para mim e para você, para quando chegar nos céus, coroar cada um. Existe uma certa história, numa certa congregação que eu passei, que existia uma mulher muito pobre e um homem muito rico. Então somente sabe o que aconteceu? Aquela mulher muito pobre sempre fazia a obra de Deus, e aquele homem muito rico, pastor daquela igreja, não fazia a obra de Deus do jeito que Deus queria. E de repente, aquela mulher, aleluia, glória a Deus, morreu e foi para a glória. E aquele homem teve um sonho com ela, que aquela mulher tinha um castelo muito grande lá nos céus, e ele só tinha um pitoco num terreno, não tinha nada, porque não tinha feito nada para Deus. Sabe o que quer dizer isso? Não tinha feito nada para Deus. Deus direcionou a ele uma palavra, ele falava outra. Deus falava, faça isso aqui, ele fazia outra coisa, e Deus não estava se agradando, porque aquele que tem, até o que tem lhe será tirado, porque o Senhor dá tempo ao tempo, para que o homem se venha se arrepender e fazer a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. É uma coroa de glória, aos quais o Senhor vai dar a cada um. E Ele já vem aí, Ele já vem aí para arrebatar o seu povo, um povo seu santo, especial e de boas obras, e que vai morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. E a quem vencer, versículo 12, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e do meu Deus, e também do meu novo nome. O Senhor tem preparado para todos nós uma cidade celestial. Samuel, Deus tem preparado para todos nós uma cidade celestial. É uma cidade que quando nós passar desta vida para outra, nós vamos ver que tudo aquilo que nós tínhamos no céu era tão somente nada, porque o que nós temos o que temos nessa terra é somente, corrigindo o que eu falei, por causa de alguns que estão ouvindo aí, temos que corrigir rápido. O que temos nessa terra não é comparável ao que está preparado para nós nos céus. Deus tem preparado coisas grandes e firmes que a gente ainda não conhece. Nesta vida a gente recebe alguma coisa imaterial, mas maior do que o material é o que nós temos no céu, aonde é o céu celestial e o céu de glória. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes as pessoas brigam por tanta coisa material. Isso vai ficar um dia, porque quando nós passar dessa vida para outra, a Bíblia diz que cada um será galardoado segundo as suas obras. Se você fez para Deus, foi sábio e ganhou alma, tem galardão nos céus. Agora se não fez, amigo, meu Deus do céu, cuidado. Faça a obra de Deus, ainda que você esteja fraco. Guarda a palavra do Senhor e guarde, não negue o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 13 para nós fecharmos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que é isso? Eu sou um ser humano comum, de carne e osso, tenho tendência às falhas, mas o que está falando nessa hora sobre mim é o Espírito de Deus, aos quais quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz nessa tarde para você. Desperta-se nessa hora e levanta-se para uma grande obra, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Ele vai até o fim, ele vai até o fim e não te deixará. Igreja de Filadélfia,
uma porta aberta. Deus tem uma porta aberta para você. Você que está sendo fiel. Deus tem uma porta fechada para você. Você que está sendo infiel. Porque se você persevera até o fim, o Senhor te dará tudo aquilo que queres o teu coração. Agora, se está sendo infiel a Ele, Deus te cobrará de tudo aquilo aos quais tu tem feito às escondidas. Aleluia, glórias a Deus. Por isso persevere até o fim. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, a tudo Ele vê e nada fica oculto, porque no tempo e na hora certa o Senhor o revelará. No tempo e na hora certa Deus vai mostrar e vai te levantar para uma grande obra, e essa obra tal, onde muitos não vão entender, vão olhar e vão falar: como pode? Esse era isso e aquilo outro, e agora está fazendo a obra do Senhor? Como pode? Pode sim, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glórias a Deus. Igreja de Filadélfia, uma porta aberta. Prepare-se, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe e nem conhece, mas Ele te mostrará e vai te dar qual é a visão aos quais Ele tem te mostrado. O segredo é perseverar, mesmo estando fraco. Guardar a palavra do Senhor, mesmo que seja difícil, mas guarde e não negar o nome de Jesus. Persevere até o fim, porque o Senhor te dará tudo aquilo que conduz, tudo aquilo que queres, o teu coração. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração, porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja, você é a igreja, e Deus quer usar você para pregar o Evangelho e junto ganharmos almas, que são almas preciosas para Deus, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia muito mais.